Alô, amigos do Brasil. Aqui é a nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. Banrisul. A diferença essa semana é que tem Grenal. Logo, os demais envolvimentos, todos eles são esquecidos. A crise do Grêmio que existe, que o Renato diz que não existe, e a pequena crise que existe no Internacional, por que não? E ela existe sim. Porque um time que poderia somar 31 pontos no campeonato soma apenas 20, perdendo para times que vão brigar lá embaixo para não cair para a segunda divisão, tem algumas deficiências sim no seu departamento de futebol. Mas o Grenal está aí para ajeitar as coisas. O Grenal chega mais uma vez para colocar ordem na casa, ou bagunçá-la de vez. Desta feita, a crise maior atinge o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, cujo treinador afirma constantemente que não há crise, que tudo está bem e que o time faz uma boa campanha, encarando os seus adversários com honradez. Perder para o Sport em casa agora passou a ser natural para o time do Grêmio. Empatar com o Palmeiras não é o problema. O problema foi o jogo do meio da semana, quando em Santiago do Chile, lá na Cordilheira dos Andes, o Internacional andou em campo. O Internacional foi uma caricatura de time de futebol. Mas para o seu treinador, tá tudo bem. Não se trata de analisar a atuação do senhor Renato Portaluppi, meu camarada. Pelo menos, sempre eu considerei assim. Mas é uma análise fria do seu trabalho no Grêmio. E acho que ele não está conseguindo fazer um time deste grupo que ele mesmo ajudou a montar, ou que ele indicou as peças para serem buscadas, e elas foram buscadas e contratadas pelo presidente Romildo Bolzan Júnior. Então o que o Renato quer no Grêmio, ele tem. Mas o que nós precisamos do Grêmio é o time que o Renato precisa fazer para voltar a jogar o melhor futebol deste país. Senão, pelo menos, um time competitivo que busque vitórias, que some pontos e que volte verdadeiramente a ser candidato a alguma coisa nesta temporada. Ou alguém vai me enganar que com o futebol que o Grêmio está jogando, ele é candidato a ganhar algum título neste ano. Não, não. Não se enganem com isso. Do outro lado, o Internacional faz uma campanha pífia no campeonato. Ué, mas é vice-líder, e daí? Se o Internacional tivesse jogando um futebol parecido com aquele antes da pandemia, o Inter não só seria líder do campeonato, como seria disparado líder do campeonato. Somando os pontos que o Internacional deixou de ganhar depois que voltou em plena pandemia, porque ela não terminou, o Internacional estaria hoje com 31 pontos. 31 pontos. Seria uma diferença monstruosa para o segundo colocado. Seria um acúmulo de gorduras que levaria o Internacional exatamente a ser um candidato em potencial a ganhar pela quarta vez o Campeonato Brasileiro e depois de tantos anos. Mas as coisas não estão sendo assim. O Internacional tem um time definido, mas enfrenta problemas de lesões e de suspensões. O Grêmio tem time definido? Não se sabe. Porque Renato tem uma má vontade com o Jean-Pierre, uma coisa louca. Na entrevista ao ser focalizado o Jean-Pierre, ele fugiu da resposta e não deu o seu posicionamento a respeito de uma possível negociação do camisa 10 Jean-Pierre com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso não é bom para o patrimônio do Grêmio. Não, não é. Jean-Pierre deveria ser tratado de uma outra maneira no Grêmio para que possa ainda render mais e atingir o apogeu do fora de série que ele realmente é. Mas aí vem mais um Grenal na vida de todos nós. Ele é necessário para ajeitar a casa de alguém. Ou então terminar empatado. Um 0-0? Não, por favor. Nós já temos 0-0 demais. Já temos tido futebol monótono demais. Então a necessidade é que tenhamos um Grenal coxudo, um Grenal de raça, um Grenal realmente que
exponha as entranhas da emoção e que todos nós estejamos envolvidos com o Grêmio Internacional num Grenal realmente cheio de emoções. Se aquele primeiro Grenal da América causou todo esse rebuliço e parou o planeta, que esse Grenal sirva para um recomeço. O recomeço de uma nova vida, uma nova era no futebol, um futebol de paz no estádio, sem briga e de bom futebol. Porque, puxa vida, se paga tão bem para esses jogadores jogar futebol e eles estão jogando o quê? Bolinha de gude? Bocha? Estão jogando palito? Não. Eles têm que jogar futebol. E para isso são bem pagos e o torcedor ajuda para que as folhas de pagamento sejam cumpridas em nossos respectivos clubes. E pela Grenal, como sempre, quando aparece um Grenal, surge novidades. E aguardem que tem novidade em mais um Grenal na vida de todos nós, em mais uma narração, em mais uma transmissão, em mais uma partida emocionante que a Rádio Grenal colocará no ar nesta quarta-feira no Gigante da Beira Rio. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz a diferença. Banrisul. Uma ótima semana e um abraço a todos.